Bom dia a todos e bem-vindos ao canal. Amigos que, porventura, acompanham esse trabalho, vou falar um pouco mais sobre a passagem estreita, a passagem fina que Jesus Cristo deixou anotado daquela vez que ensinou sobre o que há além da personalidade, aquela personalidade que ele disse não servir, aquela personalidade que ele disse que renegássemos, pois que o ser humano descendia de uma parte imprestável e que ele chamou de filhos do diabo. Pois bem, para realizarmos essa passagem, para encontrarmos o caminho, a verdade e a vida, nós temos que nos humilhar. Nós temos de ser simples, estritamente verdadeiros. Ninguém se aproxima da verdade sendo falso, não é? É preciso ter a mesma qualidade. Enfim, é preciso se aproximar, não é? Então, um dos quesitos para realizar a passagem da mentira para a verdade, da mente para a alma, ou espírito, como preferirem, é sermos simples, verdadeiros, puros, castos, honestos, pararmos de tergiversar, de querer encontrar meios de sermos engraçadinhos, fazer piada de tudo, usar gírias, né? Tudo isso tem que sair. Sermos honestos para com a linguagem, falarmos corretamente, pensarmos com destreza e sermos diretos, né? Tudo isso são qualidades que nos aproximam da passagem do erro para o acerto e, sobretudo, sermos humildes, né? Os arrogantes não encontram a passagem, não sabem onde está. Aqueles que vivem nos extremos também não encontram a passagem. Aqueles que se acham demasiado isto ou demasiado aquilo também não encontram a passagem, pois a passagem, já disse o Senhor Buda, né, por sua vez, é o caminho do meio, né, é um ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, né. Então, apenas aqueles que se humilham, né, que se curvam diante da verdade, encontram a passagem dentro de si mesmos para irem ao além, para reencontrarem o caminho para casa, e essa casa somos nós mesmos. O final, chegar em casa, descansar, repousar, encontrar refúgio dentro de si mesmo, diante dessa longa caminhada ao léu, ao erro, que é o que as pessoas têm chamado de vida, né? E essa vida, ela é muito duvidável, né? Foi por isso que Jesus Cristo disse que fôssemos a Ele, né? E que Ele nos ensinaria o que é vida, mas em abundância, não essa vida pífia, né? Essa vida regida por pseudo-maestros, né? Na verdade, cacofônicos, mentirosos, né? Pessoas que não são poetas, não são músicos, né? Não são epistemólogos, não são verdadeiros, não são
Não são nada, né? Mas se arrogam tudo, né? Se arrogam tudo. Querem ensinar os professores, né? Querem ensinar os professores. Querem perverter os castos, né? Querem perverter os castos. Então, quem se arroga e se eleva, a hora que chega diante da morte, se acovarda, né? Fica tão pequeno, né? Os grandes arrogantes, né? Aqueles que se imaginam grandes guerreiros, né? Chegam diante de um mestre, né? Pois um mestre é a morte, não se engane. É a vida em abundância, mas também é a morte em abundância. É só brincar, é só tentar, é só continuar arrogante e todos verão o que é um brahmacharya, um professor de Brahman. Verão. Na internet ficam todos valentes, né? Em seus pensamentos, né, insanos, todos são gigantes, né? Mas ainda estão aí, não é? Ainda estão aí. E se ainda estão aí, nesse lugar não está Deus, né? Pois onde está o homem, não está Deus. O homem é um impostor, né? A mulher é uma impostora, né? Onde existe a personalidade, né, não está a divindade, né? Não está o cosmo, né? Não está o logos, o tal, não está onde está o homem e a mulher. É preciso morrer para renascer, não é? Falam tanto, né? Mas fazer, não fazem. Não fazem isso. Por quê? Porque a morte dá medo, né? A morte, né? Que coisa, não é? É assim que funciona a coisa. Morrer para renascer, sair dessa vidinha pacata e pífia, né? Sair de ser escravos dos romanos, né? Os romanos os escravizaram e todos esqueceram, né? Esqueceram porque já fazem muitas gerações, foram ensinados, né, por outros e que ensinaram outros e que ensinaram outros a escravidão, né, o baixar a cabeça a toda essa maracutaia cósmica, né, que foi criada e que hoje chamam de vida, mas não é vida coisíssima nenhuma. É uma grande mentira, uma latada, um embuste, né, um engano geral, né, gerado pelo pai da mentira e continuada por todos que se fazem filhos dessa mentira. Que vergonha, hein, população? Que vergonha que eu tenho de vocês. Vocês valem pouco demais, são tão arrogantes em cada um, os seus egos são tão arrogantes diante da morte. Se acovardam, né? Todos ficam com medo, né? Ficam com medo, não sabem, né? Não conhecem, acham que conhecem as coisas, né? Não conhecem. Só conhecem os que sabem morrer, né? Os que sabem entregar-se à verdade, né? Que está além da morte, dessa hipocrisia que todos vivem, né? Esses sabem, né? Aqueles que sabem morrer. Aqueles que sabem morrer, né, e fazem a passagem estreita, esses deixam de temer, né, deixam de temer a morte e também não precisam mais ser arrogantes, né, porque já se inclinaram diante da vida. Esses sabem, né, que não são os geradores da vida, que estão aqui usufruindo da vida. A vida gentilmente nos dá uma oportunidade de sermos, né? Na nossa humildade, na nossa pequenez, no nosso real tamanho, né? Pois grande é a vida, nós somos pequenos, né? Por isso foi escrito, né? O que se exaltar será humilhado. A vida não falha. E o que se apequenar, esse será exaltado, né? A vida o tomará pela mão e o conduzirá à morada eterna, não é? Àquilo que não falha, àquilo que não perece, àquilo que não é mantido por ilusões mentais, não é? Então,
é assim que funciona, né? Se ainda estáis aí, né? Se ainda vos considerais um homem, uma mulher, com uma identidade, né? Um nome, um número, né? Que coisa ridícula. Então aí não estará Deus, a divindade não estará, né? Porque o espaço está ocupado, né, por ilusões, por processos de pensamento, por um feixe, né, de ideias, apenas um feixe de ideias. E a morte apanha isso com sua foicinha e não sobra nada. Esse feixe de ideias não pode ser pensado por um morto, né? Apenas a alma, o espírito, pode sobreviver à morte, né? E eu não estou aqui falando da morte do corpo, eu estou falando da passagem, né? Dizem que a morte é uma passagem, não é? Só dizem, mas não compreendem, pois não refletem, né? Não refletem. Sim, a morte é uma passagem que todos devem fazer o mais rápido possível, né, para sair dessa vidinha, né, para sair da escravidão, para sair do engano, da burrice, né? Então, façam a passagem, procurem quem sabe orientá-los para fazer a passagem, quem pode lhes dar a mão, não é? Os humildes, né, diante de Deus, os que pegam toda a sua força de Deus, né, do tal, né, do cosmo, do logos, da lógica universal, né, aqueles que deixaram de ser particulares, né, partículas, né, deixaram de ser infinidades, né, coisas muito pequenas que se arrogam grandes, né, e que diante da morte tremem, apenas tremem, pois não sabem o que é, né? Aqueles que sabem o que é, relaxam no saber eterno, né? No saber real. E isso é tudo, né? Vamos acordando, vamos participando do canal, né? Vamos enviando os vídeos àqueles que querem a vida em abundância, né? E vamos em frente com a nossa amizade, né? Que pode levar a algo que valha, não é? Pois ilusões, né? Arrogâncias, né? Tergiversação, né? Tudo isso deve ficar para trás, né? E só encontram a passagem verdadeira quem se inclina, né? Existe a necessidade do movimento de inclinação, de humildade verdadeira para que nós possamos realizar o que nos pedem os instrutores de alto grau, os verdadeiros, e que assim seja. Um bom dia a todos. Se inscrevam, deixem o like, enviem aos amigos e amigas e até a próxima oportunidade.